Colossenses capítulo 4, versículo 13. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Pois Paulo foi chamado por Cristo Jesus em um momento de sua vida em que ele empregava todo o empenho para combater contra o verdadeiro cristianismo, estando, portanto, a serviço do tradicional judaísmo. E quando ia de viagem para Damasco, com carta branca do chefe dos sacerdotes, para perseguir, prender e até matar os cristãos, teve, portanto, um encontro feliz com Cristo Jesus, que mudou a sua trajetória de vida. A partir de então, foi feito missionário do Evangelho de Cristo Jesus, enviado por Deus para levar as boas novas da nova aliança de Deus para os gentios no mundo todo de sua época, o que também o tornou apóstolo de Cristo Jesus, enviado e comissionado aos gentios. Pois eu lhe dou testemunho. Neste mesmo período, Paulo era de fato a principal liderança da Igreja de Cristo no mundo gentílico. Apesar de se encontrar preso neste momento, era, portanto, fundador de muitas igrejas e supervisor daquelas que ele fundou de forma indireta por meio dos missionários cristãos por ele enviados, como é o caso da Igreja de Cristo que estava na cidade de Colossos. O escritor se dirige aos seus leitores de forma enfática para dar testemunho pessoal do seu amigo e companheiro de ministério Epáfras, que, ao que tudo indica, era o gestor ou administrador local da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Colossos. Provavelmente, Epáfras foi consagrado ou ordenado pelo apóstolo Paulo. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo. O escritor conhecia de perto o seu amigo Epáfras, por isso assina embaixo a sua carta de recomendação e apresentação. Há quem diga que existiam grupos dissidentes dentro da igreja de Colossos que estavam tentando desabonar a conduta de Epáfras como ministro de Cristo Jesus naquela igreja. Razão por que o escritor, por meio desta epístola, procura defender a integridade ministerial do seu cooperador e auxiliar de ministério. Epáfras era, na realidade, um homem de Deus que merecia um voto de confiança da Igreja do Senhor Jesus ali na cidade de Colossos. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Certamente Epáfras tinha sido
responsável pela evangelização dos cidadãos da cidade de Colossos, que com seu empenho e dedicação veio a juntar um grande número de convertidos ao cristianismo. É bem provável de que ele tenha sido enviado por Paulo como missionário àquela cidade para pregar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, e desde os seus primeiros momentos daquela igreja, ele já havia enfrentado muitas batalhas, perseguições e perigos de morte até pelo povo de Deus em Colossos. Epáfras amava aquela igreja remida de Cristo Jesus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia. Além de ser o responsável pela Igreja de Cristo na cidade de Colossos, Epáfras também foi o responsável pela evangelização da cidade de Laodiceia. Esta cidade ficava a 16 quilômetros de Éfeso e fazia parte do ciclo de cidades importantes da Ásia Menor, para as quais igrejas o escritor do Apocalipse escreveu sua carta. Laodiceia quer dizer justiça do povo, dando a entender que naquela cidade prevalecia um governo democrático com uma administração voltada para a justiça social. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis também. Epáfras era responsável pela igreja de Cristo que estava também na cidade de Hierápolis, que ficava cerca de 16 quilômetros de Colossos, ficava cerca de 10 quilômetros de Laodiceia. Hierápolis era uma cidade da província romana que fazia parte da Ásia Menor, bem no ocidente do que hoje é a Turquia asiática. Entende-se que Epáfras era tipo um supervisor regional das igrejas daquela região, enquanto que Paulo era supervisor geral das igrejas gentílicas. Como se pode perceber, Epáfras era um obreiro do reino de Cristo Jesus, que dedicava tempo e esforços para realizar seu ministério em benefício da Igreja de Cristo, coisa que ele aprendeu diretamente com o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios e que deixou um belíssimo exemplo de ministro do Evangelho, um homem de Deus completamente dedicado à obra do Senhor em realizar a sua missão em prol do reino de Cristo Jesus aqui na terra. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.